Boa noite, ou bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai ver essa live, né? Mas que o seu dia seja abençoado, não importa a hora que você estiver vendo essa live. Oi, Bruna, bem-vinda. Essa live está sendo feita também por perguntas de clientes lá no meu grupo do WhatsApp. Então, as minhas clientes perguntam e eu venho e faço. A próxima que eu farei, nós vamos falar sobre morangos, tá? Foi uma pergunta de cliente, que quando passa aqui pelos tratamentos, a gente pede para o cliente fazer algumas coisas e ela depois me perguntou o motivo do uso do morango. E essa eu vou explicar numa outra live, tá? Tô até pensando em fazer uma mandala aí de morango para você poder fazer em casa e trazer energias boas, porque é relacionamento morango. Então vamos lá. Aí hoje às 9 da madrugada, a minha cliente me manda assim a pergunta para mim: até onde o medo de algo pode nos paralisar e não deixar as coisas chegar até nós? Essa foi a pergunta. Até onde o medo pode nos paralisar e não deixar as coisas chegar até nós? Bom, isso a gente vê muito aqui em constelação, né? Quando em constelação, principalmente em constelação em grupo, quando o representante fala assim pra mim, bem-vinda, Dani, o representante assim, fala assim pra mim: Cláudia, eu estou paralisada, eu não consigo me mover. Provavelmente é um medo paralisante, né? Aquela pessoa está com um medo paralisante e a vida dela não anda. Aí pela constelação, a gente vê na constelação de bonecos também, individual, mas em grupo as pessoas conseguem ficar mais, conseguem visualizar melhor isso. Então o representante fala: eu estou paralisada. Hoje eu ia falar de barras, mas constelação é o que traz uma clareza assim, de entendimento sobre o que acontece na vida da gente de uma forma diferente de barras, né? Barra você deita e eu limpo todos os seus traumas e, né, sem querer saber o que é. Barra, constelação, a gente já trabalha com informações. E essas informações a gente vê através dos bonecos e através de uma constelação em grupo. Vou dar um exemplo aqui. Quando um cliente não consegue se desenvolver em alguma área da sua vida e a gente abre uma constelação e o representante dele, ou o representante para o tema dele, ou um familiar, um antepassado, ele está paralisado em cima, sobre aquele tema, isso significa que a vida daquele cliente está paralisado naquele setor, porque ele está carregando essa paralisia, esse não andar, essa não permissão através daquele antepassado. Cláudia, é o antepassado que me proíbe? Não. Também, mas assim, quando há uma paralisia daquele setor, novamente na vida da cliente ou do cliente, e a gente vê através da constelação essa paralisia, tem dois fatores. Não há uma permissão mesmo para a vida andar, para a vida do cliente andar. Quem costuma não permitir muito o cliente andar na vida? Mãe, a parte feminina. A parte feminina é a mais forte, tanto que na constelação a gente costuma falar que mãe dá vida e também tira. Então, muitas vezes, a mãe não permite que o filho siga a vida dele. Nossa, eu ia falar de barras, nada a ver de constelação, mas vamos lá. Porque é para ser falado de constelação, então. Então, aquela permissão está vindo da minha mãe? Provavelmente, aquela não permissão pode estar vindo da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, Então,
vem passando de família em família, de geração em geração, aquela não autorização para aquilo. Tá, então a minha mãe não autoriza porque vem essa dor, vem vindo, essa paralisia vem vindo de antepassados. Tá, então a culpa é dela? Não, a culpa é sua. Bom, não existe culpa pela constelação, né? A gente olha pelo amor que fere, né? Pelo amor que mata e não pelo amor que vive, que dá vida, né? Como é isso? Bom, a minha mãe não me dá autorização, um exemplo, para ter um bom casamento. A minha mãe sofreu aí com os maridos aí, minha avó sofreu com os maridos, um exemplo, tá? A minha família, graças a Deus, não tem esse trauma. Vem vivendo, olha o que eu falei, a minha família não tem esse trauma. Então, se você parar, vamos explicar também, vamos parar e olhar. Pela constelação, se você, quando começa a constelar, você começa a fazer uma leitura do seu campo familiar. Nessa leitura do seu campo familiar, você vai descobrir que existem padrões. Então, você está sofrendo padrões. Bom, é bíblico, né? Tudo que a gente faz até a nossa 10ª geração pagava. Se você fizer constelação e barra, você para de pagar essas coisas. Então, há uma não autorização vindo. Então, o exemplo que eu estava dando, a minha família, a autorização é de não ficar casada com homens, não ter homens bons. Porque lá atrás já vem homens, problema com homens, e não tem a não autorização. Falência. Então, meus antepassados vieram falindo, falência. Então, os meus antepassados tiveram... não conseguir alcoolismo. Então, não é que eles mandam, mãe manda, tá? Mas aí a gente compra se a gente quer, tá? Então, os nossos antepassados podem trazer essa energia de não autorização de mãe, não autorização de pai, mas quem vai decidir a vida da gente é a gente, e não os nossos antepassados. Aí a gente tem que olhar para aquela energia e falar assim, não, sinto muito, eu aceito que a vida é de vocês, mas a minha vida vai ser diferente. Só que esse sinto muito, eu aceito que a vida é assim e a vida vai ser diferente. Bem-vinda Ninha, bem-vinda Gilda e Alex. É assim, pela constelação, nós temos que quebrar traumas, temos que quebrar padrões, temos que quebrar implantes extratores, como Barras fala. Então, aquele medo paralisante que faz a gente, alguma parte da vida da gente não fluir, nós estamos olhando para aquele medo paralisante. Então, se tem alguém na nossa família que está paralisado com aquilo, se a gente olhar para aquela dor, nós vamos ficar paralisado também. A gente vê muito na constelação que a gente sofre, a gente paralisa, destrói a vida por aquele antepassado, e quando a gente chega e devolve a dor por antepassado e fala, antepassado, a dor é sua, eu vou seguir a minha vida, é uma alegria para o campo familiar. E a gente continua ainda batendo na tecla de sofrer por antepassado, de não viver a própria vida. Aí entra Barras. Então, o medo é uma mentira? Sim, o medo é uma mentira. Então, o medo que eu tenho daquele antepassado, o medo que eu sinto que aquele antepassado está sofrendo, isso é um dos milhares de exemplos, tá? Então, o medo que eu sinto que aquele antepassado está sofrendo, a dor que aquele antepassado, o medo daquele antepassado estar paralisado, me paralisa. Mas não é verdade, porque nós estamos arrumando simplesmente uma desculpa para não expandir a consciência, para não mudar a vida. Então nós temos crenças, julgamentos dentro da gente que faz com que a gente paralise a vida. Por isso que quando o gatilho é puxado muito no adulto. Então a gente pega os traumas que vem no DNA já, né? Toda aquela paralisação, todo aquele medo, todo aquele caos familiar que vem no DNA na hora da concepção. Nós temos os traumas intrauterinos, nós temos os traumas infantil,
até uns 12 anos mais ou menos, a gente vai pegando traumas e os gatilhos são puxados no adulto. Por quê? Porque no adulto a gente vem colecionando, como aí por barras de Axis, os implantes extratores. O que são os implantes extratores? É tudo aquilo que a gente comprou como verdade. É tudo aquilo que colocaram na nossa cabeça e a gente falou, nossa, é verdade. Então, olha, você, um exemplo bem bobo, um menino te bateu na escola, você vai lá e revida, né? Aí a gente acha que a raiva, o não olhar o ponto de vista do outro é a melhor coisa que a gente pode ter na vida da gente. Aí a gente começa a bater cabeça na vida só porque gatilhos emocionais. Isso, Dani, gatilhos emocionais. Só porque lá minha mãe falou assim pra mim que se alguém mexer comigo eu posso dar, desculpa o termo, porrada. Aí eu não começo a não aceitar as opiniões, a visão do outro. Eu não me coloco no lugar do outro. E esse não me colocar no lugar do outro, só eu estou certa, porque senão eu vou te dar uma porrada. Então, isso faz com que a gente se torne uma pessoa agressiva, uma pessoa raivosa, uma pessoa sem sentimento. Então, eu não consigo aceitar muito o que as pessoas falam. Por quê? Quando eu era pequena, foi me ensinado assim e eu comprei como verdade que dar porrada nos outros é a melhor coisa da vida. Tem um exemplo do fundador de Barras que eu gosto muito, que elucida muito isso. Ele tinha uns 6 anos de idade, ele estava no parque de diversões com a mãe e ele queria muito ir na roda gigante, o Gary. E ele pegou na mão da mãe dele, que a mãe dele iria levar ele na roda gigante, então ele estava excitado, estava feliz, estava eufórico, o coração disparado, e ele foi pulando para a roda gigante. A mãe dele falou assim para ele, não precisa ter medo, tá? Naquela hora ele comprou o medo com uma verdade. Então ele associou os sentimentos dele de conquista, de euforia, de sou o melhor, vou conseguir, né? Vou subir na roda gigante, como vou subir na vida. Depois isso se transforma na cabeça a roda gigante. Quando nós crescemos, aquela roda gigante se torna na cabeça do adulto o crescimento profissional, o crescimento na área de relacionamento, em qualquer área. Aí, quando ele vai subir na roda gigante, quando o adulto vai expandir, quando o adulto vai crescer, vem a palpitação no coração, a excitação e ele acha que é medo. E aí o medo paralisa. Se vier carregado com informações de antepassados que estão paralisados pelo medo, por algum acontecimento que comprou como medo. Então, por isso que eu gosto muito de unir a constelação e Barras, porque a constelação responde, Barras entra lá e tira tudo isso sem você fazer muito esforço, só deitar ali e eu trabalho. Então, o Gary passou a sentir medo. Não era medo, era felicidade, era excitação, era conquista, era garra. Só que ele puxou o medo como verdade. Então, medo é uma mentira. Os implantes extratores são emoções que as pessoas colocam na nossa vida e a gente compra como verdade, aí falando por frases de Barras, de constelação, que faz com que a gente olhe pra gente e a gente começa a se julgar e se criticar. Então, quais são esses implantes extratores? Cláudia, o que é implantes extratores? Implantes extratores são todos aqueles sentimentos, julgamentos e críticas que a gente coloca na vida da gente para distrair a gente. Eu vou dar um exemplo. Ó, esse medo distraiu o Gary. O medo, um implante extrator, distrator,
fez com que o Gary tirasse o foco da felicidade. Então, quais são os implantes distratores? Raiva, fúria, ira, acusação, vergonha, remorso, culpa. A culpa é um excelente implante distrator, porque toda vez que eu me sinto culpada, eu estou me julgando. Só que a maioria das vezes, quando eu estou me julgando, é porque eu não quero ir para frente. Eu não quero subir na roda gigante. Se eu estou colocando culpa em mim, eu estou fazendo com que a minha vida não vá para frente. Isso é uma mentira. A culpa é uma mentira. A culpa é uma mentira de que você não quer ir para frente. Ele não mostra a verdade. Então, a culpa esconde a sua preguiça de subir na vida, a sua não autorização, porque o seu campo familiar tem aquele problema, então eu não posso subir na vida, não posso ter alguma coisa boa, porque o meu antepassado matou alguém, o meu antepassado fez isso, o meu antepassado. Nossa, então a minha avó foi abusada e ela se sente culpada, e meu avô depois começou a se sentir culpado, então eu carrego a culpa como mentira para poder empacar a minha vida, para me paralisar. Pontos de vista. Isso é muito importante. Toda vez que eu olho para alguém e eu consigo me colocar no lugar dele, eu consigo entender o ponto de vista dele, eu consigo ter uma visão diferente. Então, será os julgamentos e medos? Quais são os implantes distratores que ele está tendo, que ele não está conseguindo enxergar a realidade? Mas vamos lá, Cláudia, qual é a realidade? A minha realidade é minha, a sua realidade é sua, a realidade do meu marido é do meu marido. Outro dia, conversando com meu marido, ele falou assim: você nunca vai entrar no meu mundo. Eu falei: não mesmo, e nem você no meu. Por quê? Porque ele tem um mundo, eu tenho um outro mundo. Quando a gente une esses mundos, surge um terceiro mundo, que é o mundo do casal. Mas aqui nesses mundos separados, eu tenho que seguir a minha realidade e ele tem que seguir a realidade dele. Eu tenho os meus pontos de vista, ele tem os pontos de vista deles. As minhas filhas idem. Os mundos não se misturam. Por isso que há tanta discussão. As pessoas não entendem esse ponto que é viciante. Ficar julgando e criticando os outros é até compulsivo. E isso faz com que a gente gaste muita energia. Outros pontos distratores. Pontos obsessivos, perversivos, amor, sexo, ciúmes. É um ponto distrator que mata. Vida, morte, viver, medo, dúvida. A dúvida está junto com a culpa, tá? Que faz a gente ficar paralisado. Se você quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Eu gosto, adoro. Tem alguém aí que me prometeu fazer pergunta e não faz. Quando a gente coloca um ponto distrator na vida da gente e a gente fica julgando e criticando a vida do outro, nós gastamos muita energia. Então, a gente gasta muita energia. Bom, vamos explicar primeiro, antes de entrar nesse ponto, o que é consciência. Duas coisas importantes. O que é consciência, o que é expansão da consciência e o que é evolução. As pessoas falam pra mim, não sei quem é evoluído. A gente ouve muito falar, né? O ser humano tem esse misticismo em cima de pessoas que têm evolução. Nossa, fulano é evoluído. Não, meu amor. A evolução é muito diferente. Por isso que eu falo que as pessoas não entendem muito de evolução. Quando a pessoa é evoluída, ela não ia estar aqui no mundo. Sinto muito. Pessoas evoluídas raramente ficam aqui, né? Não existe evolução, existe caminho da evolução. Então, aquela pessoa que está no caminho da evolução, ela é uma pessoa mais evoluída porque... Rufem os tambores. Porque elas têm menos implantes distratores.
Por isso que as pessoas evoluídas, elas mais evoluídas, né? Não são evoluídas, elas só têm menos julgamento crítico em cima delas e elas conseguem olhar para o ponto de vista da outra pessoa e entender que aquela é a realidade daquela pessoa e ela é assim mesmo e ela precisa passar por aquilo para poder evoluir, para poder aprender a ter mais paz, a tirar os implantes distratores dela. É aí que é a evolução. Aí é o ponto-chave da evolução. Não é ser luz, anjo. É você parar de sofrer com você mesmo. Quando você agride você, você está agredindo o mundo. Porque você está transmitindo aquela energia para o mundo. Por isso que quando a gente passa por barras, a energia de barras atinge 350 mil pessoas. Através de quando você vem aqui, você corre barras, você atinge 350 mil pessoas. Você está ajudando e auxiliando 350 mil pessoas, porque a energia vai expandindo. Vamos lá. Expansão da consciência. O que é expansão da consciência, Cláudia? É quando o seu ser consciente, que está em evolução, acorda para a vida de que todos esses implantes distratores estão somente te distraindo. Então você pode ser você, porque você para, respira e fala: será que essa raiva que eu estou sentindo é minha? Será que eu comprei de graça essa raiva de alguém? Então vamos eliminar essa raiva? E quando você também tem a consciência de que tudo aquilo que você está passando é por evolução, é porque a sua consciência está em evolução. Então, quando a gente fala o despertar da consciência, expansão da consciência, é tudo o seu ser, que é uma consciência, toma consciência de que você não precisa carregar traumas, julgamentos, críticas, medo, dúvida, rancor, mágoa, acaba com qualquer um. Ai, tô magoadinha, acaba com qualquer um. Então, quando o seu ser descobre que você não precisa passar por isso e olha para o seu campo familiar, aí por constelação, e se sente grato e amoroso por aquele campo familiar, a vida flui. Porque eu sou um ser desperto, a minha consciência está desperta. Então, se minha consciência está desperta, eu vou entender que o meu pai é assim, que a minha mãe é assim, que o meu irmão é assim, que meus filhos são assim, que o meu marido é assim, só que eu estou desperta. Então, eu não preciso carregar as dores, as paralisias, eu não preciso ficar com medo. Então, se eu fizer alguma coisa, eu sei que as minhas atitudes são feitas baseadas na minha evolução, explicando. Então eu vou tomar uma atitude, eu sei que aquela atitude minha não vai ferir e agredir e passar por cima de ninguém. Então a minha vida fica mais leve, porque a partir daquela atitude minha, eu sei que eu não vou precisar me julgar, me criticar. E nem julgar e criticar ninguém, a partir do momento que eu tomo consciência das minhas atitudes, que eu não estou carregando mais tantos traumas, tantos bloqueios. Me veio uma outra coisa aqui na cabeça, mas passou. Cláudia, quando que eu sei que um implante distrator, eu estou dentro de um implante distrator e ele está acabando com a minha vida? É aquela coisa que você fica na mente, ela fica indo e voltando, indo e voltando, indo. Sabe aquele pensamento que fica assim? Aí você fala: nossa, parece que tem uma entidade aqui comigo, porque não para de falar isso na minha cabeça. Não, é você, tá? É você mesmo. E aí, esse pensamento é um implante distrator. O que ele está fazendo? Ele está te distraindo para você não fazer aquilo. Notem, você precisa tomar um rumo na vida, alguma decisão. Aí você começa a pensar em outra coisa,
puxar outra coisa, puxar um gatilho emocional para você poder não subir na roda gigante. Então, esses pensamentos recorrentes de medo, medo é uma mentira, de dor, de ansiedade, é tudo para você não subir na roda gigante, tá? Vamos ver uma outra coisa que eu posso dar um exemplo. Quando a gente está usando muito os implantes distratores, o corpo da gente fica muito cansado, a gente perde energia física. Então a nossa energia pesa aqui, a parte mental, o corpo mental fica esgotado, o corpo mental fica esgotado, o corpo físico fica esgotado junto. Aí fala assim, nossa, hoje eu estou esgotada, mas aquele ambiente que eu estava não estava muito bom hoje. Não, bem, foi você que se esgotou mesmo. Nossa, eu fui num lugar que tinha uma energia tão pesada que me esgotou. Não, bem, foi você que se esgotou mesmo. Você foi lá e foi comprando tudo quanto é energia ruim e veio, trouxe para você e veio carregadaça. Por quê? Porque você estava com críticas e julgamentos em cima de você. Opa, eu estou num lugar que tem um monte de energia ruim aqui, de crítica e julgamento. Pega uma bacia assim, começa a colocar tudo e vai embora. E aí acha que, né, a culpa é do outro. Nossa, eu fiquei perto de uma pessoa lá, nossa, aquela pessoa estava muito carregada. Parabéns, você comprou de graça tudo aquilo que a pessoa tinha. Por quê? Você queria aquilo, você precisava de todas aquelas dores para te distrair, para você não crescer na vida, para você não conquistar alguma coisa na vida. Sabe aquela história de dedo podre? É o implante distrator, tá? Então, para homem. Então, eu tenho um dedo podre para homem. Por quê? Porque eu preciso desse implante distrator de dedo podre para não ser feliz na vida. Então, eu vou lá, escolho o pior e falo, vem cá, meu bem, você chega a mim porque eu preciso de você para destruir a minha vida, porque o meu campo familiar é assim, mas você não precisa mais ser assim. Você pode mudar tudo isso. E o que é verdadeiro para você? É o ponto que eu quero chegar. O que é verdade para você? Qual é a energia que gira em torno de você, que realmente é você? A sua consciência expandida, a sua consciência evoluída. Qual é a verdadeira realidade para você? Qual é o seu verdadeiro ponto de vista? O verdadeiro, tá? Não com implantes distratores. O verdadeiro. Quem é você de verdade? Se a gente tirar todos esses traumas, quem surge por debaixo dos traumas? Vamos fazer um processo verbal de Axis? E tudo que impede você de ser feliz, tudo que impede você de ser você mesmo, tudo que impede você de conhecer a você mesmo, nós vamos destruir, descriar agora? Sim? Como seria você olhar para você sem se sentir o errado? Como seria você olhar para você sem você sentir que você é o errado de tudo? Vamos destruir, descriar agora? Sim? Pode. Que espaço e consciência eu e meu corpo podemos ser para eliminar todos os gels do MC ao quadrado que nós estamos carregando como os culpados de tudo isso? Vamos destruir, descriar agora? Sim? A Delícias da Ana, gente, é uma Delícias da Ana mesmo, tá? Entra lá no Instagram dela, ela faz doces maravilhosos, tá? Vai lá no Delícias da Ana pra você conhecer, ela fez uns de bruxinha lindo lá pro Halloween. Ela tá perguntando, como faço para descobrir
você pode passar por constelação, se você tiver pergunta. Então, Cláudio, como que eu faço para descobrir por que a minha vida não anda nesse ponto? Constelação. Até hoje eu não vi nada melhor do que constelação. E de terapias eu conheço um monte. Agora, se você quiser conhecer, você quer mudar a vida sem saber tirar os implantes extratores, sem saber por quê, aí é Barras. Passa por Barras, além de você ajudar você vai estar ajudando a todos em volta de você. Constelação também, você está ajudando você e você está ajudando todos em volta de você. Constelação, no termo ajudar os em volta, ele é um pouquinho diferente, porque a constelação, todos aqueles antepassados seus ou todos aqueles que entraram no campo da constelação, eles são modificados, eles são atingidos e eles têm a vida melhorada. A constelação faz isso. Barras, a ajuda que você vai dar às pessoas em volta de você é o efeito pedrinha na água. Então você passa por Barras, a sua energia começa a vibrar de uma maneira diferente e esse efeito de vibração vai atingindo as pessoas. Por isso que Barras, quando você passa por uma sessão de Barras, você atinge tanta pessoa, tanta gente. Porque essa vibração é uma vibração assim muito rápida. Então ela entra e ela vai passando pelas pessoas e vai vibrando e vai modificando as pessoas. Mas vamos lá, modifique aquele que está no processo de evolução, que está afim de mudar, que não está pegando o medo como justificativa, não está pegando a culpa como justificativa, não está pegando o ponto de vista do outro como justificativa que a minha vida não dá certo. Então, a minha vida não dá certo porque eu não quero. A minha vida não dá certo porque eu não deixo ela andar. Tá? E eu acho que era isso. Eu tinha muita coisa para falar, mas já falei bastante. E deixo para uma outra vez. Lembrando que a próxima live nós vamos falar sobre morangos e relacionamento. No relacionamento. Porque eu passo morangos para as pessoas que necessitam e precisam comer morangos. Ainda mais juntinho com o marido. Tá? Então, a próxima live vai ser essa pergunta dessa cliente a respeito de morangos. Cláudia, por que você me passou morangos? Vai ser explicado aqui. Tá? Que vocês tenham uma excelente semana e que respirem e aprendam a fazer a pergunta: isso é verdade? Isso pertence a mim? Respira. Nossa, essa nhaca que eu estou sentindo, isso pertence a mim? É verdade? Respira e vê. Uma dica de Barras. Se pesar, não pertence a você. Se ficar leve, pertence. Nossa, essa dor que eu estou sentindo pertence a mim? É verdade? E vocês esperam o peso, a resposta que pesou não pertence. Então devolve para a pessoa que pertence. Cláudia, como que eu faço para devolver? Simplesmente manda de volta. Fala, ai, nossa, você não pertence a mim. Pode ir embora. Por Barras a gente fala diferente, tá? Em Barras a gente fala diferente. Então vai jogando a sua energia de não aceitação. Oh, minha consciência está expandida, né? Minha consciência está expandida. Eu tenho a expansão da consciência. Agora, ó, não, isso não pertence a mim. Não, pode ir, né? Quando essa pessoa me acordou às 9 horas da madrugada, né? Eu falei, nossa, eu já queria fazer uma live a respeito disso e estava me bloqueando, né? Estava me deixando difícil para não fazer. Aí eu falei, tudo bem, então vou fazer, né? A Aninha tá falando, dá muito certo fazer isso, já fiz várias vezes, todos funcionam. Funciona mesmo. Aí, o dia pra mim começou a ficar pesado. Eu comecei a ficar assim, me sentindo mal. Aí falei, nossa, como eu tô me sentindo mal? Aí comecei a me sentir mal. Falei, nossa, mas tô me sentindo mal. Aí eu parei,
E pensei, falei, universo, essa dor é minha? Esse sentir mal é meu? Aí eu respirei e o trem pesou. Eu falei, não, não é meu. Eu estou usando como um implante distrator. Por quê? Porque se eu passo mal, se eu estou me sentindo mal, eu não posso fazer live. Aí eu respirei, passei os processos verbais de barras, que aí você aprende aqui comigo quando você vem, né? A Ana aprende, aqui a Ana aprendeu aqui, né? E então você passa os processos verbais de barras e aí você magicamente some, fica leve. Aí a vida se torna leve. Por quê? Por causa da expansão de consciência, da evolução. Lembra? Sempre lembra. Quando vocês verem uma pessoa, você vai falar assim, olha, fulano é evoluído. Você vai pensar, não, ela não está fazendo julgamento e críticas em cima dela, nem dos outros. Por isso que ela tem aquela aura, aquela luz. Entendeu? Então, evolução é igual ficar sem críticas e julgamentos em cima de você mesmo, né? Certo? E obrigado pela pergunta, tá? Valeu muito me acordar às 9 da manhã, às 9 da madrugada, sim? Muita gratidão a todos e fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoada e regida pelo nosso querido arcanjo Miguel. Beijos.